Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Entre a Terra e o Céu. A obra Entre a Terra e o Céu é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. E como aqueles que nos acompanham têm observado, temos estudado a obra Entre a Terra e o Céu, capítulo por capítulo, portanto, vídeo a vídeo, cada vídeo correspondendo a um capítulo desse livro magistral. Essa sequência, portanto, de estudos tem sido aí rigorosamente obedecida, no qual cada capítulo abordado por André Luiz merece uma exploração nossa, uma análise nossa, um estudo nosso de um capítulo específico, de um vídeo específico correspondente a esse capítulo. No dia de hoje, iremos examinar mais um capítulo desta obra. Eu me refiro ao capítulo 32 de Entre a Terra e o Céu, capítulo que o autor espiritual intitula Recapitulação. Recapitulação. Recapitulação, para quem não sabe, tem a ver com uma espécie de... recapitulação alude ao quê? A repetição, a retorno, né? Recapitular tem a ver com retornar, com repetir experiências, né? E isso é super interessante porque na psicologia a gente costuma dizer que aquilo que se repete em nossa vida é um tema importante da nossa existência. Aquele tema que se repete, aquela situação que a gente de vez em quando está lidando, aquele conflito, aquele problema que de vez em quando reaparece em nossas vidas, diz respeito a uma temática do nosso inconsciente. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, chega a dizer que aquilo que está no nosso inconsciente mal resolvido aparece materializado na nossa existência ao nosso redor. E a doutrina espírita, de alguma forma, antes mesmo de Jung, aborda algo semelhante, mas não no sentido aqui exclusivamente psicológico, mas sobretudo na questão espiritual. Os temas que se repetem das nossas vidas têm a ver com necessidades evolutivas nossas, necessidades espirituais que fazem com que uma espécie de magnetismo nos impulsione e nos encaminhe na direção dessas experiências, ao lado de o fato de que as nossas imperfeições que a gente carrega faz com que a gente acaba sendo encaminhado por causa delas às provas, às experiências, os testes e as tentações que dizem respeito àquela experiência. Então, o ódio e a mágoa que a gente acumula com alguém, inevitavelmente, a gente vai acabar defrontando esse alguém ou alguma experiência semelhante para trabalhar justamente essa deficiência, essa limitação. O espírito Emmanuel chega a dizer que toda limitação externa é fruto das nossas limitações interiores. No momento que a gente superar uma limitação interior, a limitação exterior deixa de fazer sentido por falta de necessidade pedagógica. O capítulo 32 de Entre a Terra e o Céu alude aqui à saga de Mário Silva, que já havia sido explorada, mencionada e trabalhada em parte no capítulo 31, no capítulo passado, e neste capítulo será ampliada e desenvolvida. Lembremos que no capítulo 31, capítulo Nova Luta, André Luiz aborda, cita a experiência de Mário Silva, que guardava mágoas do casal Amaro e Zumira, por conta de um noivado que ele teve com Zumira há anos, e que Zumira acabou por desfazer o noivado e ficar com Amaro. E ele, portanto, experimentou esse rompimento amoroso e essa desilusão amorosa com muita mágoa, como se Amaro tivesse roubado a mulher de sua vida dele, né? E ela, por sua vez, Zumira tivesse traído. A gente sabe hoje, traído não, abandonado, a gente sabe hoje que Mário Silva foi Esteves, que Amaro foi Armando, que Zumira esteve no passado também, e assim por diante, que são, portanto, vínculos que remontam a reencarnações passadas. Ora, o que é interessante aqui é mencionar, pelo menos para refrescar a memória daqueles que nos acompanham, é entender
que no capítulo 31 a gente viu Mário Silva encontrando e conhecendo Antonina em função dos serviços que ele desempenha no hospital no qual ele trabalha, na condição de enfermeiro. Enfermeiro que ele já tinha sido na encarnação anterior, na condição de Esteves, quando foi enfermeiro, na época da Guerra do Paraguai, e agora, novamente, no exercício da profissão, Mário Silva vai conhecer Antonina. Antonina, que é uma personagem da história que ele não sabe que tem vínculos com ele, ligações pretéritas com ele. E então, ele conhece Antonina, cuida da caçula de Antonina, havia uma espécie de epidemia viral acontecendo na época, ele trata, vai até a casa para ministrar orientações, e aí surge um laço de afetividade e de amizade a ponto dele participar do Evangelho no Lar, daquela mulher cristã, dedicada ao lar, extraordinária mãe de família, que viveu, inclusive, solidão, abandono e experiências por conta dos seus débitos pretéritos. Ora, no capítulo 32, depois daquele evangelho que marcou profundamente Mário Silva, porque o evangelho foi aberto ao acaso, entre aspas, justamente nas páginas de Jesus que falam sobre os inimigos, sobre a reconciliação, sobre não guardar mágoa ou ofensa, e aquilo marcou profundamente porque os comentários de Antonina, inspirada pelo mundo espiritual, e aqui vale lembrar que o mundo espiritual estava assessorando o tempo todo, inclusive na abertura do livro, para direcionar aquele ensinamento a Mário Silva, por causa dos testes que ele iria passar, a experiência de tentação e a prova que ele ia passar, prova essa que vai ser abordada nesse capítulo, no capítulo 32, e aí você começa a entender recapitulação. Ora, ele ainda impactado com aquela experiência do Evangelho no Lar, está no hospital quando recebe a solicitação de um pediatra médico do hospital que solicita os seus serviços na casa de uma família ali próxima. Ele pega a condução, pega o ônibus e, sem se dar conta, ele está de alguma forma indo na direção de uma casa cujos membros ele conhece, mas que ele gostaria de evitar. E quando o dono da casa abre a porta, ele empalidece, ele segura a forte emoção, provavelmente a taquicardia, o colapso periférico que narra André Luiz, a congestão emocional e uma espécie de sufocação no peito que André Luiz menciona, a ponto dele conseguir controlar a muito custo e com muita dificuldade, responder monossilabicamente ao anfitrião, ao dono da casa, que ele pede para entrar, que o acolhe calorosamente, que festeja dizendo, graças a Deus é alguém conhecido, que bom, que é você o enfermeiro que foi solicitado para vir à nossa casa. E ele fica pálido e mudo, não consegue falar inicialmente. A surpresa é tanto que ele chega a ficar chocado. A extrema palidez na face era indisfarçável. Foi notada. Mas o acolhimento amoroso por parte dos familiares ali, especialmente de Amaro, o dono da casa, que mais tarde encaminha ele até um cômodo da casa para ser recebido por Zumira, que recebe ele também com todo o acolhimento, com toda a afetividade, com todo o carinho e respeito e afabilidade. E ele congestionado. André Luiz narra que nos pensamentos íntimos vem revolta, vem mágoa, vem as lembranças do passado, vem todo aquele conjunto de sentimentos que ele guardou durante anos. Como ele imaginava reencontrá-los e fazer mal a eles, e agora estava diante deles. Era eles, os pais do menino que estava muito doente. O menino Júlio, lembremos do menino Júlio. O menino Júlio, como se sabe, está com um problema de saúde grave, a ponto de Odila, sua primeira mãe, a mãe dele na outra encarnação, desencarnada, está de alguma forma preocupada e movimentando as forças, solicitando ajuda de Clarencio, da equipe espiritual de André Luiz, e nós observamos aqui a presença nesse sentido do menino Júlio ali, mal de saúde, e Mário Silva presente para ajudar. Ele olha para Amaro, olha para Zumira, a mulher que o abandonou, que rompeu os compromissos com ele de noivado para se casar com outro. Ele olha para Amaro, que considerava seu rival, o homem que roubou a mulher de sua vida, e contém a raiva,
a mágoa, a emoção, mas ao mesmo tempo, diz André Luiz, a lembrança do culto do Evangelho no lar. A lembrança das palavras de Antonina ecoavam no seu mundo íntimo de uma maneira persistente, de uma maneira contumaz. As lembranças eram vigorosas dos comentários que impactaram não apenas pelo vínculo afetivo que ele acabou desenvolvendo por Antonina, o respeito, a admiração e o afeto por Antonina, admiração inclusive por aquela mulher estoica admirável que criava os filhos sozinha, mas também pelas palavras luminosas, inspiradas, que de sua boca fluíam, inspirada por Clarencio. E aquelas palavras tocaram no fundo do sentimento, a ponto de haver um conflito dentro dele. Um verdadeiro conflito. O lado inferior, o lado magoado, o ego ferido do passado, junto com as reminiscências, os conteúdos de reencarnação passada, porque eram vínculos do passado, ao lado das palavras fortes do Evangelho que ecoavam no mundo íntimo. Esse tipo de conflito é importante parar aqui para chamar a atenção disso. Esse tipo de conflito é mais comum do que se imagina. É mais comum. Aliás, é um conflito arquetípico, ou seja, um conflito universal da criatura humana. Todos nós, em alguns momentos, passamos por isso. O nosso lado inferior, vindo à tona, tentado a reagir de maneira inferior, e aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já ouviu, já leu, aquilo que a gente já internalizou, aquilo que faz sentido pra gente no nosso mundo emocional, está lutando aí, essa luta, que é a luta do bem e do mal, a luta, entre aspas, do bem e do mal, simbólica, está no mundo interior. Foi por isso que o apóstolo Paulo, no final da existência, exclamou: combati o bom combate. Combati o bom combate. Ou seja, ele venceu a luta. A luta de se melhorar. A luta de ser um homem melhor. A luta para superar o homem velho que ele era. Deixar o homem velho para trás para assumir um novo homem. Como diz ele, aquele que conheceu Cristo, nova criatura é. Então, estamos diante desse conflito que todos nós em algum momento passamos. Aliás, passamos sucessivamente, porque a melhoria espiritual, a melhora moral, se dá através desses choques, desses atritos entre as imperfeições do passado e o esforço para escolher condutas diferentes no presente a fim de semear um futuro mais equilibrado. Então, esse tipo de luta íntima acontece a miúde. Ocorre invariavelmente e diria até, ousadamente, a matéria-prima da evolução espiritual. Porque a evolução espiritual se dá através de melhoras nos nossos hábitos. Só que para melhorar os nossos hábitos, a gente tem que fazer um esforço danado para deixar hábitos antigos para trás. Não é prazeroso. Não é prazeroso para alguém que está acostumado ao vício deixar o vício. Ninguém faz isso tranquilamente. Por isso, quando eu vejo as propagandas de reforma íntima sem martírio, transformação moral prazerosa, respeito profundamente. Acho que a gente pode fazer a reforma íntima sem se martirizar, sem se neurotizar, mas a reforma íntima não é prazerosa. Porque o nosso ego não sente prazer em abandonar os velhos hábitos. Se eu tenho apego a um vício, eu não vou deixar sorrindo, cantando, tomando água de coco e batendo palma. Vai ser difícil para mim deixar para trás. Se eu tenho um orgulho, para eu superar esse orgulho, dói. Se eu tenho um egoísmo, para eu conseguir vencer esse egoísmo, inicialmente dói. Depois não. Quando o hábito do altruísmo, quando o hábito da generosidade, quando o hábito da humildade já está instalado, aí sim tem o prazer do novo hábito, tem o prazer de se sentir bem com a nova conduta, porque o indivíduo já se identifica com o novo hábito, mas até internalizar o novo hábito é difícil. Pense aí, faça a comparação com atividade física. O condicionamento inicialmente é difícil, você não tem vontade, não está disposto, está acostumado aos velhos hábitos. Com o tempo, aquilo cria condicionamento, cria hábito e até cria prazer. Assim é com tudo, meus amigos. Estudar
Nem sempre estudar é prazeroso, você sentar na cadeira, você ficar horas ali, fazendo anotações, lendo, relendo, tentando entender. Não é prazeroso. Mas tem um prazer também. Você ler um bom livro, você estudar, conhecer alguma coisa nova, aprender é um outro tipo de prazer, um prazer estético mais elevado. A reforma íntima também. Deixar os vícios e as paixões do passado não são fáceis, porque estão muito arraizadas, mas abre espaço para um outro homem, uma outra mulher, uma outra criatura, mas para isso é necessário um esforço muito grande. Mário Silva estava vivendo isso. O mais fácil é ceder o hábito antigo da mágoa. O mais difícil é se sobrepor, isso é reforma moral, se sobrepor e predominar ali a escolha diferente, nova, que não tem referência, que não tem repertório e que ainda não está internalizado. Por isso que é difícil adquirir um novo hábito. Por isso que a disciplina é uma das coisas mais importantes. Então, pensamentos íntimos vinham na cabeça dele, a lembrança do culto evangélico por outro lado, o pensamento de revolta, de mágoa, de ódio vinha, a lembrança do culto, de repente ele começa a pensar na morte do menino, começa a desejar a morte do menino, olha só, ele começa a olhar para o menino, começa a desejar a morte do menino, começa até a pensar em providenciar um medicamento que pudesse produzir a morte do menino. E aí vinham as lembranças das palavras de Antonina. Vale sempre mais o acordo pacífico, dizia ela. Vale sempre mais o acordo pacífico. Ou então, não devemos nutrir qualquer espécie de aversão, dizia ela. Ou então, quem ajuda é ajudado. Quem ajuda agora será ajudado depois. Ou então, ninguém se eleva aos mais altos níveis da vida com o endurecimento espiritual do coração. Ou então, nunca sabemos realmente até que ponto somos ofendidos ou fomos os ofensores. Ou então, o perdão, Mário Silva, é vitória da luz. Aquelas palavras vieram à mente. E a tentação homicida, por outro lado, vinha também na cabeça. A tentação de providenciar um medicamento que assassinasse aquela criança e gerasse a infelicidade naquele casal por quem ele tanto odiava. A quem ele tanto odiava. Então, ou aos quais ele tanto odiava. Então, ali ele vibrava. E aí, André Luiz narra a matéria escura, a vibração sombria que saía do seu psiquismo e ia na direção do menino, com potencial deletério. Isso é um capítulo interessante para a gente estudar. A irradiação mental de Mário Silva na direção do menino Júlio. Mas que Clarencio, com essa vibração negativa, isolava, fez uma espécie de isolamento da vibração de Mário Silva para não chegar ao menino e não chegava. Fez uma espécie de redoma para que a vibração de Mário Silva não chegava. Enquanto isso, ele lutando. A tentação homicida que ele acalentava, as palavras de Antonina que ele lembrava. Quando ele alimentava a tentação homicida, vinha essa vibração negativa, olha só, a ponto de Clarencio explicar que se ele não fizesse aquele isolamento, haveria riscos do menino desencarnar. Do menino realmente acabar desencarnando por conta da sua irradiação e por conta da responsabilidade dele. Veja o poder da mente humana, né? Nós temos uma usina psíquica aqui que a gente não se dá conta desse potencial. E aí, em determinado momento, Júlio começa a piorar. Não por conta das vibrações que estavam sendo isoladas, né? Estavam sendo blindadas ali, estava com defesas magnéticas para que o Júlio não recebesse, não fosse alcançado com aquilo. Mas o Júlio começa a piorar, começa a apresentar ali problemas cardíacos, o croup, né? O croup, que é uma espécie de inflamação respiratória generalizada, começa a acelerar. Lembremos que Júlio é um ex-suicida do passado, que tomou veneno, que se afogou, inclusive se jogou e se afogou, e que mais tarde desencarna no acidente por afogamento. Ainda tinha as marcas do perispírito em relação ao suicídio dele, do suicídio dele. Então ele ainda tinha essas marcas. E aí Odila se volta desesperada para Clarencio e começa a perguntar, e aí, o que é que a gente vai fazer? Ele não vai melhorar?
Eu tô começando a me preocupar de ele piorar, A gente providenciou a reencarnação dele, organizou tudo, foi um trabalho danado para produzir, para encaminhar ele à reencarnação, né? Odila fez tudo isso, que foi a mãe dele na primeira existência, antes de ele falecer, encaminhou ele, inclusive, colaborou para ele reencarnar mais tarde como filho de Zumira, que é a atual esposa de Amaro, que era marido dela, né? Ela foi a primeira esposa dele, ela desencarnou, ele casou com Zumira, e o filho dela agora era filho de Zumira, graças à colaboração dela, por iniciativa dela, por amor ao filho que precisava reencarnar. E Zumira recebeu ele como filho. A verdade é que Clarencio olha para Odila, olha de maneira penetrante, esse olhar que os guias espirituais às vezes têm, né? Olha de maneira penetrante para Odila, desencarnada, e diz mais ou menos assim, deixa eu pegar para vocês verem. Odila, é tempo de penetrares a verdade. O menino deixará o corpo, talvez, em breves horas. O futuro dele exige a frustração do presente. Fortalece-te, contudo. A vontade divina, expressa na lei que nos rege, faz sempre o melhor. Olha que conceito que Clarencio traz aqui, de uma maneira resumida, para todos nós. Olha só. Então, é super interessante essa colocação. Olha para ela e diz, Odila, é tempo de você compreender a verdade. O menino não vai resistir. A gente já sabia, só que só agora você tem condição de compreender. Mas eu não vou explicar para você totalmente agora não, porque você vai entender as razões. É importante a frustração do momento. A frustração do presente é muito importante para que a lei se opere. Parêntese. Eu acredito que Clarencio certamente está aludindo à ideia de que o suicida, quando pela revolta interrompe a vida física, exterminando a própria condição biológica, volta à Terra mais tarde, uma vida breve, onde às vezes cheio de vitalidade, cheio de vida, tem a vida física interrompida. Às vezes na infância, às vezes na juventude. Às vezes aquele tempo que faltava para ele desencarnar, lhe é exigido o mundo espiritual que ele volte. E ele cumpre aquele tempo e desencarna. Desencarnar cheio de vitalidade, cheio de energia, cheio de vida, e ter a vida física, o fio da vida física cortado abruptamente, é uma espécie de frustração ao espírito. Mas essa frustração é uma experiência evolutiva, tem um caráter pedagógico, porque trabalha no espírito o valor à vida, a valorização da vida. Valorizar a existência. Afinal, o suicida, quando desencarna por suicídio, ele volta ainda com um condicionamento suicida. O hábito de fugir da vida física numa próxima oportunidade com uma dificuldade existe. Está arraigado lá. Então, essa desencarnação, às vezes curta, abrupta, é uma espécie de frustração ao espírito, mas que faz ele valorizar a vida física. Ele vai internalizar aquilo para próximas encarnações. Em próximas encarnações ele vai reencarnar e vai dar valor à vida física. E não vai querer suicidar-se por qualquer motivo. Suicidar-se diante das dificuldades que passem por ele. Então é uma pedagogia da reencarnação proporcionar isso. E Clarencio, portanto, dá uma resposta luminosa, né? Uma reflexão ali, ele faz uma reflexão interessante, né? Faz um comentário interessante. E aí, a partir daí, Odila se resigna. Veja que coisa, né? Quanto trabalho para o espírito reencarnar para depois de alguns poucos anos ele voltar ao mundo espiritual. Mas isso é o olhar material, o olhar humano, né? No olhar humano tá o casal lá sofrendo porque o filho está desencarnando, e é sofrido mesmo, não estou tirando a dor do casal. No olhar humano estão todos ali, né? Um pouco padecendo daquilo, um pouco mal, mas do ponto de vista espiritual, aquele espírito está cumprindo a nova fase. Ele está deixando para trás as marcas do seu suicídio para sempre. Então está sendo super importante. Bem-aventurado aquele que pode resgatar logo os seus débitos. Essa é a visão da doutrina espírita. É uma visão que a vida física tem importância, mas não tem a importância que o nosso ego materialista normalmente dá à vida física. E aí, a partir desse momento, o menino piorando,
Mário Silva, que estava desejando a morte do menino, quando vê o menino começar a piorar, Zulmira começa a se desesperar, a se angustiar, começa a chorar. Ele olha, mede o pulso do menino, afere ali, começa a examinar o menino, diz para chamar urgentemente o pediatra, o médico do hospital. Amaro sai às pressas e aí Mário Silva começa a perceber que o menino vai morrer. Começa a ficar preocupado. E começa a pensar. Aí começa a despertar dos pensamentos dele negativos, de desejo de morte, quando ele vê aquela mulher envelhecida precocemente, chorando desesperadamente. Amaro também, que parecia bem mais velho, ao quebrado, ele começa a ter compaixão dos dois. Ele sai às pressas para chamar o médico chega alguns minutos depois, acompanhado de Amaro, examina, depois de examinar, chama Amaro a sós em particular e disse, é o fim. Se você tem fé religiosa, tem alguma fé em Deus, apele para o alto, porque do ponto de vista da medicina, ele já está desenganado. Não dou algumas horas para ele falecer. É importante preparar sua mulher, aí depois ele vai lá e ministra um calmante, né? Deve ter sido um tranquilizante, um ansiolítico, mesodiazepínico, ou um barbitúrico, né? Para a esposa Zulmira, para ela acalmar, porque ela estava desesperada, angustiada. Mário Silva, quando percebe isso, fica estupefato e sai um pouco daquele ódio que ele tinha. Agradece a Deus não ter ministrado nenhuma medicação, não ter... Veja só que aquilo estava sendo também uma experiência pedagógica para ele, observando aquilo tudo. Ele desejou tanto o mal aconteceu sem que ele precisasse, o mal entre aspas, né? A situação aconteceu sem que ele precisasse realmente cometer o mal, aí sim o mal, né? Porque a lei divina não precisa da mão assassina de ninguém. Aqueles que têm débitos resgatarão, não precisa ser assassinado, não precisa ter alguém para cobrar justiça. A lei divina cobra. Seja por uma dor, por um sofrimento natural, seja pela experiência do amadurecimento das almas. Naquele momento ele vê as coisas acontecendo, ele agradece ter resistido à tentação de pegar um medicamento e ministrar um medicamento de eutanásia para o menino, um medicamento homicida. Alguma medicação que induzisse o menino à morte. Ele agradece aquilo, mas também fica profundamente mexido com aquela história, afinal ele estava desejando que o menino morresse, né? E o menino estava morrendo. Ele entra numa espécie de reflexão, fica ensimesmado, fica muito reflexivo. O médico se despede, sai, e a partir daí, durante 2 horas, Mário Silva olhava para Amaro, a Zulmira dormindo com um calmante, Mário Silva olhava para Amaro, aquele homem que ele considerava rival, e os dois, diante do menino em coma, os dois calados. Mário Silva não conseguia, aquilo estava sendo muito importante também para ele. Aquela situação tensa, ele não conseguia dizer nada, verbalizar nada. André Luiz disse que ele teve ímpetos de tentar confortar Amaro, mas tinha vergonha pelos pensamentos que ele estava tendo. Pelo desejo de morte que ele tinha vergonha, então ele se retraiu. E via aquele homem ao quebrado, que abriu a varanda da casa, já altas horas da noite, tarde da noite, olhou a paisagem fora de casa, talvez a lua, o céu de estrelas, e de repente começou a soluçar copiosamente. E ele olhando aquele homem, aquele pai de família, cujo filho estava morrendo, soluçando, ele também contém as lágrimas, contém a emoção. E estava agora tomado pelo remorso de ter pensado em morte. Ele começou a pensar que ele sofreu, mas os dois estavam sofrendo também. A própria vida, a própria experiência estava fazendo eles sofrerem. Os dois estavam padecendo muito. Que não tinha sentido ele desejar o mal para eles, porque eles já estavam experimentando sofrimentos os mais variados. E até um sentimento de compaixão brotou em Mário Silva naquele momento. E ele ficou reflexivo durante 2 horas. Amaro se ajoelhou diante do corpo do menino, que já não tinha mais sinais vitais, já estava falecendo, em coma profundo, talvez já numa parada cardíaca, e orou de maneira fervorosa a ponto de iluminar a casa com a sua oração. Veja o poder da prece. A oração fervorosa, rogando a Deus, como dói
Como dói o luto, a perda do ente querido. Ter que se despedir, deixar o filho. Que ele compreendia que a morte, que a perda nada mais era do que devolver a Deus aquele filho que era de fato de Deus. Que aquele filho era de fato do Criador. Que o luto nada mais era do que passar pela dor, pela experiência de aceitar que Deus quer o seu filho de volta, devolver a Deus aquilo que é de Deus. Mas ainda assim doía, Senhor, ele dizia em prece. Que se fosse a nossa vontade, a minha vontade, eu gostaria como pai de tê-lo aqui na terra. Mas ainda assim, que se faça a sua vontade. Que se faça a sua vontade. Mário Silva, ouvindo aquela prece tocada dos mais sinceros sentimentos, dos mais legítimos sentimentos, das fibras íntimas de um coração de um homem que estava verdadeiramente arrebentado pelo sofrimento, cuja prece tinha um poder pela autoridade moral daquele que sofria, que iluminou o quarto e envolveu o menino numa safirina luz. Mário Silva não aguentou e prorrompeu em um grande pranto. Começou a chorar, o menino faleceu, foi dado o óbito ali, e Mário Silva se afastou o mais rapidamente, foi para a rua, saiu às ruas para pensar em tudo aquilo que tinha acontecido, tomado por um certo remorso. André Luiz usa a palavra correu apressadamente para a rua. Eu não sei se ele correu mesmo prorrompeu em pranto, saiu correndo da casa, saiu correndo mesmo, ou pediu licença e acelerou, e André Luiz utilizou esse verbo, né, correu. A verdade é que esse capítulo é um capítulo, além de muito emocionante, um dos capítulos mais emocionantes, por conta da prece desse pai. Esse é o momento, talvez um momento máximo desse capítulo, um momento ápice desse capítulo, mas além disso, o luto, a experiência da desencarnação de um ser querido, a importância da prece, sobretudo, as nossas provas, as nossas tentações, a importância do culto do Evangelho no lar. Porque a gente não sabe o momento em que a gente vai ser testado nas nossas fraquezas mais vulneráveis. Nós não sabemos o momento que a gente vai passar por um teste. É necessário, portanto, orar. Orar aqui não é apenas recitar palavras, é estar em sintonia com o alto, porque não sabemos o momento de um teste evolutivo, e quase sempre a gente perde no teste. A gente reage mal. Então vale a pena o cultivo da vida interior, a oração. Talvez, se Mário Silva tivesse, ao longo dos anos, cultivado uma espiritualidade maior, nem pensamentos homicidas passariam pela cabeça dele, ele nem desejaria a morte do menino. Mas ele saiu vitorioso, porque ele não cedeu, apesar de pensar, e em alguns momentos até alimentar aquele desejo de matar o menino, ele não cedeu ao desejo. Ele conseguiu resistir à tentação, como diz Allan Kardec, resistir ao arrastamento para o mal, expressão kardeciana. Então, isso, digamos assim, é o ponto ápice desse capítulo, além de todos os momentos emocionantes do choro de Amaro, do choro de Mário Silva e assim por diante. E claro, também ali há ligações reencarnatórias muito importantes, ligações espirituais importantes, reencontros, por isso que recapitulação, porque veja, os nossos testes muitas vezes são com seres conhecidos do passado, seres com os quais a gente já conviveu, seres que a gente já defrontou, seres os quais ou com os quais a gente já travou o contato e que agora passa pelo nosso caminho, despertando em nós os sentimentos mais contraditórios. São os testes, são as provas. Se a gente tiver vida interior, se a gente tiver reflexões constantes, exercícios constantes, como uma espécie de musculatura, exercícios constantes
da nossa espiritualidade, a gente reage bem e passa no teste. Esse talvez seja o pensamento, né, a reflexão que eu acho mais importante a respeito desse capítulo. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 32, recapitulação. Mário Silva viveu a recapitulação, reencontrando aqueles desafetos do passado e conseguiu sair vitorioso, apesar de todas as dificuldades. Mas, claro, poderia ser melhor. E, claro, ele vai ter que agora trabalhar o remorso de ter pensado naquilo e o menino ter falecido. Mas esse remorso também é uma espécie de aprendizado. Esse remorso também tem um aprendizado, tem também uma função pedagógica para fazer ele rever a sua vida e rever a sua percepção das coisas e percepção do próximo. Aprendizado esse que mais tarde a gente vai abordar, que, aliás, aprendizado é o título do nosso próximo capítulo. O capítulo desse livro, o próximo capítulo desse livro, que será abordado futuramente em uma próxima reunião. É isso, amigos. Um abraço em todos e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.